Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer naked de chocotone com brigadeiro de café com chocolate. Delicioso e fácil de fazer. Eu dissolvi aqui uma colher de sopa bem cheia de café solúvel em um pouquinho de água. Tem que ser o café solúvel, tá, gente? Não pode colocar o café em pó, senão vai ficar os pozinhos no meio do recheio, não é legal. 200 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E a gente vai misturar bem esses ingredientes. Sempre misturar os ingredientes antes de ligar o fogo, tá bom, gente? Eu faço aqui no meu fogo alto, mas o resultado é o mesmo se fizer no fogo alto ou no fogo baixinho. Então, você faz aí como você preferir, tá, gente? O tempo não dá pra dizer bem certinho, porque vai variar de acordo com a potência do fogão e dos ingredientes também. Mas a gente vai cozinhar até que vai chegar aí na textura que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Começa a desprender na lateral da panela sempre. E faz essa borbulha bem forte. Então, a gente desliga o fogo e deixa esfriando. Eu gosto sempre de esfriar os recheios fora da geladeira, tá bom? E deixa descansando aí de um dia para o outro, ou pelo menos de 6 a 8 horas. Para ficar numa consistência bem legal, para a gente poder trabalhar. Eu fecho sempre com um plastiquinho. Esse plastiquinho pode ser o plástico filme ou esses plastiquinhos de feira que a gente chama aqui. Mas encostando sempre lá no recheio. O panetone eu compro eles prontos, tá, gente? Só recheio aqui. Aí eu corto em fatias ali, eu cortei duas mais grossinhas, que eu vou fazer o naked maior. E para os nakeds pequenininho, eu corto menorzinho, mais fininho também. E daí eu uso esse cortador aí, cortador de biscoito, né? É de 7 centímetros, para cortar os disquinhos para fazer os mini nakeds. E as rebarbas que sobram eu corto em pedacinhos pra gente fazer aí panetone no pote, né? Ou na travessa. Cortadinhos todos. O acetato, eu compro o acetato tamanho normal, grande. Esse aqui era de 15 centímetros, mas às vezes eu compro de 10 mesmo, ou até o de 7. Aí eu meço e corto mais ou menos da altura, né? Cortei ali de 4 centímetros. Eles são bem pequenininhos porque eu coloquei numa caixinha que é baixinha, então tem que cuidar bastante do tamanho. Se for uma embalagem mais alta, também pode fazer mais altinha, não tem problema. Aí, cortei aí do tamanho da volta do aro que a gente cortou também, ó. O recheio eu coloquei dentro de um saquinho, olha como é fácil. Coloca o recheio, coloca lá as duas partes de chocotone, né? Não tem segredo nenhum. É fácil e é delicioso. Os panetones eu não molho, tá, gente? Particularmente, eu acho que a massa do panetone não é muito gostosa molhada, que nem o bolo. Mas, enfim, se você preferir, você pode molhar também. Esse meu acetato, eu trouxe numa sacola junto com um monte de coisa e esqueci ele lá dentro. Acabou que ele apertou tudo e ficou todo torto. E não ficou tão legal. Normalmente, eles são bem maleáveis e eles não acontecem isso. Mas, dessa vez, esqueci ele na sacola e acabou amassando tudo. Aí ele acaba não ficando muito bem no bolinho, então eu grudei com a fita durex também, tá, gente? Aí na parte de cima eu coloco mais recheio, né? O grandão eu coloquei o acetato ali e vou cortar ali mesmo pra ver mais ou menos o tamanho, tá, gente? Pode cortar antes também, se você preferir. Também colei com uma fitinha durex ali na junção, né? Pra não ficar bem certinho, porque ele não tava ficando mesmo, só por isso. Geralmente ele já gruda aí no panetone e fica, né, no lugar. Vou ajeitar com a colher para ficar retinho aqui, que a gente vai enfeitar só com granulados. Esse ponto, ele fica bom para trabalhar com bico de confeitar também. Se você for colocar em uma embalagem mais altinha, você pode fazer o acabamento com o bico de confeitar. Como eu falei para vocês, eu ia colocar então na embalaginha que é bem baixinha, aí eu finalizei com os confeitos, tá bom? Confeitinho normal de brigadeiro, né? Mas a decoração também faz como você preferir. Tudo esse que caiu ali na tabuinha a gente guarda de novo, tá? Tirei todo o excessinho, olha só. Vocês viram que é fácil de fazer, né?
E é muito fofo, esses mini ficam muito lindos, gente. O grandinho, então, eu coloco em embalagem de bolo, essas embalagens tradicional. Claro que pode colocar em caixas também, mas as caixas geralmente são bem mais carinhas, né? Então, daí vai ficar mais caro o nosso resultado. Esse pequeno, eu vou colocar nesse potinho. Eu ia colocar nas caixinhas, eu falei várias vezes para vocês aqui, né, que eu ia colocar na caixinha baixinha e no fim das contas mudei de ideia e botei nesse copinho, que eu já tinha feito os bolos também. Ele é um pouquinho mais alto. Mas enfim, né, a gente faz as coisas, muda de ideia e vê como fica melhor. Ele é um copo, uma tacinha, né, no caso ele é de usar o contrário, mas eu gostei de colocar esses bolinhos pequenos, que fica muito bonito. É uma embalagem transparente, né, de acrílico, então é bem bonitinho. Aí eu coloco os lacinhos, no maior eu coloco uma fita um pouco mais larga e nos mais pequenininhos eu coloco as fitas mais pequenininhas. O pequeno ficou com mais ou menos 600 gramas, o maior, aliás, com 600 gramas, e o pequenininho fica com 70 gramas. Para deixar ainda mais charmoso esse pequenininho, então eu vou colocar aí essa cinta, é cinta para chocolate que chama. Ou cinta para bolo de pote também, se encontra. E daí vai ficar bem natalino, olha só. Eu dobro ali embaixo, colo com fitinha durex e já tá pronto. Claro que o preço de venda vocês têm que sempre calcular. Eu não posso sugerir para vocês, porque o preço de custo pode variar muito de lugar para lugar, de matéria-prima para matéria-prima, então tem que sempre calcular bem certinho. A validade é de 3 dias fora da geladeira. E era isso, eu vendi super bastante desses pequenininhos nesse Natal, tá, gente? Um grande beijo, fique